achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz quando aceitei a Jesus meu bem. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. Esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Electric Days Peugeot. Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma manhã juntos, reunidos para cantar, para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Muito bom dia, irmão Odair. Nós também estamos muito contentes porque o Senhor está aqui conosco nessa semana para um estudo, uma jornada, né, sobre a vida no campo. Nós queremos aprender cada vez mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar e por isso nós estamos aqui. Louvado seja nosso Deus. Bom dia a todos, muito obrigado por estar aqui com vocês. Bom dia, irmão. Nós agradecemos muito, porque o Senhor aceitou o convite do céu para vir passar essa mensagem para nós. Muito obrigada. Vamos fazer 2 orações para a gente iniciar a mensagem? Eu faço a primeira, o senhor pode fazer a segunda? Ok. Oremos então. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aqui nós estamos, Senhor, aos teus pés, esse momento, um momento solene, Pai, em que nós viemos aqui todas as manhãs, ainda madrugada no Brasil, Pai, para entregar as nossas vidas em tuas mãos, para buscar mais a tua face, Senhor, porque queremos andar na tua presença. Ó Senhor Jesus, nós viemos aqui novamente nessa manhã, porque nós sabemos que o Senhor tem uma mensagem de amor para nós, porque o Senhor quer nos ensinar, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, muitas vezes carregados, arrastados, porque estamos cansados,
Estamos cansados, Pai, não só do trabalho secular, mas desse mundo mau. Nós ansiamos, Senhor, estar contigo nas mansões celestiais. Mas para isso, ó Deus, nós sabemos que nós precisamos ainda lutar aqui nessa terra, Senhor, contra o pecado. Mas sem Ti, ó Deus, nós não podemos continuar. Por isso nós rogamos, Pai, seja conosco. Por favor, Senhor Jesus, venha se manifestar para nós nessa manhã, através da voz do irmão Odair, Pai. Eu peço a Deus a unção do Teu Santo Espírito para esse nosso irmão que se dispôs a vir aqui a falar para nós aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. E também, ó Deus, eu peço que o Senhor nos unja a todos nós que estamos aqui para estudar e para guardar, Senhor, essas palavras no nosso mente, no nosso coração. Dá-nos, Senhor, a Tua companhia. Eu peço humildemente, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados. E também, ó Pai, que o Senhor traga aqueles irmãos que ainda não acordaram, que ainda não chegaram até aqui. Que o Senhor permaneça conosco durante todo esse culto e também no restante desse dia. É em nome de Jesus que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Senhor nosso Deus, ainda em Tua presença, queremos exaltar o Teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder, só o Senhor tem o direito, por aquisição e por criação de cada um de nós. Por favor, Senhor, ajuda-nos a fazer as melhores escolhas e tomamos a decisão de estarmos ao Teu lado para vivermos eternamente contigo. Ó Senhor, assim como esta irmã que acabou de orar está lá em Portugal, já é dia, já o sol está lá brilhando e clareando todas as coisas. Aqui em nosso país ainda há trevas, há escuridão. Assim como muitos de nós estamos hoje vivendo. Alguns já estão vivendo a luz e outros ainda estão tateando em trevas. Por favor, Senhor, que esse não seja a nossa experiência. Nós possamos estar vivendo em luz e luz que vem do céu para nos guiar a todo o caminho e as trevas que caem sobre o mundo. Dá-nos um bom dia na Tua presença. Pedimos a Tua bênção e a unção do Teu Santo Espírito para nós falarmos a nós mesmos, vindo luz e guiados pelo Teu Santo Espírito a cada coração e mente aqui. Expulsa daqui, Senhor, todos os anjos maus que se aproximaram, que haja em nós um espírito de reverência, de adoração, e um espírito no qual nós nos rebelamos contra a Tua palavra. Nós te pedimos esta bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmão Daí, que o Senhor te use poderosamente nessa manhã, que o Espírito Santo fale através da sua mensagem que o Senhor trouxe para nós, trará para nós hoje. Amém. Só um minutinho para eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo a tela aí? Sim, estamos vendo. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Ok. Um bom dia a todos. Deus abençoe a cada um que está aqui novamente. Deixa eu levantar a câmera aqui para ficar melhor. E vou só fazer um breve resumo do que nós vimos ontem, né? A partir de um momento. Não sei se todos que estão aqui estavam ontem, né? Aqueles que não estavam vão ter que dar uma olhadinha depois no vídeo que foi gravado aí, né? E ontem eu também falei que nós temos um canal também, né? E não está atualizado, né? Esses vídeos, porque não deu tempo da gente fazer tudo. Mas tem um canal chamado A Bússola. E A Bússola Odair Faria. E vocês podem entrar lá e também assistir outros vídeos que nós temos lá, né? Mas estamos falando aqui diretamente do Espírito Santo, no ICEVES, Instituto Cristão de Educação, Vida e Saúde, onde nós preparamos famílias para saírem das cidades e irem para o campo, né? E preparamos também missionários na escola missionária para
pregar o evangelho e as 3 mensagens angélicas. Ontem nós falamos que demos um início ao nosso estudo, que vai durar essa semana, e nós falamos sobre assim como os cristãos tiveram um sinal que indicava o fim de Jerusalém, né, que era o cerco de Jerusalém, assim também nós estamos aguardando um importante sinal, né, que vai despertar a igreja, né, que é o decreto dominical. A maioria das pessoas hoje estão aguardando o decreto dominical para então tomar posição em relação à sua vida cristã, em relação a Cristo, a fazer as suas mudanças, né? E nós vimos que algumas coisas que Deus está nos dando com alertas, né? E o que o decreto dominical vai causar na igreja adventista? Vai causar um despertamento, né? E esse despertamento, eu quero que vocês atentem para essa tela, porque ela vai fazer sentido lá, talvez amanhã, quando a gente chegar nessa parte, né, no decreto dominical, e o que isso vai causar na igreja. Então, a partir desse sinal, nós vimos que alguma sequência de eventos, né? Estamos vivendo que o revivamento é reforma, né? E que Deus espera que essas duas coisas aconteçam juntas, né? E quando essas duas coisas acontecerem juntas, acontece uma sacudidura interna. E eu digo para vocês que isso não é futuro, isso é presente. Isso já está acontecendo hoje. Um reavivamento e reforma, e também uma sacudidura interna no meio do nosso povo. E o selamento também interno. Então, com isso acontece um selamento interno da igreja. E com isso a chuva cirúrgica começa a ser respingada no meio do povo e começa a haver uma forte proclamação da mensagem dentro da igreja. Ok? Primeiro acontece dentro da igreja. Primeiro as ovelhas de Israel. Depois Deus avança, né? Vem o decreto dominical, onde Deus vai fazer o movimento pendular, que eu expliquei para os irmãos ontem, sair das cidades, os que estão na cidade vão querer ir para o campo, e os que estão no campo vão sair para as cidades para pregar a mensagem. E começa uma perseguição, e o alto clamor, o selamento externo, agora para o lado de fora da igreja, a sacudidura geral, e vem os mártires, né? Ontem eu não falei isso para vocês, né? Não sei se todos estão prontos para ouvir certas coisas, né? Mas todos aqueles que vierem depois do decreto dominical serão mártires, né? Vão morrer, né? Não ficarão vivos até o retorno do Senhor Jesus. Vão morrer como mártires, vão dar a sua vida pela verdade e depois ressuscitarão quando Jesus estiver voltando. Depois acontece então o fechamento da porta da graça, e para isso Deus dá um sinal. O fechamento da porta da graça é a primeira praga. Então Deus solta os 4 anjos. O anjo que sai daqui sobe ao céu, eles estão todos selados e numerados. E aí os 4 anjos soltam os 7 anjos com as 7 últimas pragas. E começa o tempo de angústia, né? Vem o decreto de morte, e depois do decreto de morte, ninguém morre mais depois da primeira praga, né? Dos salvos, né? Entre os salvos não há mais morte depois da primeira praga. Eles estão selados e não vão morrer mais. Deus não vai permitir isso, porque não tem motivo da morte deles. Não tem mais conversão e não tem mais salvação. Então, quem está salvo não vai morrer mais. E quem está vivo, entre os ímpios, pode morrer com algumas das pragas, né? Mas entre os salvos não há mais morte. Então, também começa o tempo de angústia. Depois do decreto de morte vem a angústia de Jacó, que aí é a fuga das cidades. Então, todos aqueles que estão na cidade, pregando o evangelho, vão sair e fugir. E aqueles que estão no campo também vão fugir, vão abandonar os seus sítios, as suas fazendas, suas chácaras, né? E vão fugir, né? Para os montes e esconder nas cavernas. Esse é o tempo da fuga das cidades, né? E aí começa, então, a angústia de Jacó, que é quando nós vivemos inteiramente na presença de Deus, sem um intercessor, né? Que começou ali no fechamento da porta da graça, que vai até a volta do Senhor Jesus. E aí começa uma perseguição. A perseguição vai começar no decreto dominical, mas ela vai ser bem suave. Ninguém vai sair já perseguindo e matando e dizendo, né? Mas quando as pragas começarem a cair, é que começa a intensificar essa perseguição. Então existe aqui um tempo entre o decreto dominical e a primeira praga, que vai ser um tempo mais, como se diz, nossa linguagem hoje, mais light, né? Vão haver pregações, vai haver
perseguições, mas essa perseguição ainda não é intensa no sentido de privar as pessoas da sua vida, né? Isso vai acontecer depois que caia a primeira praga, porque até então você não pode nem comprar e nem vender. Essa é a regra, mas isso já existe hoje para nós, por exemplo. Muitas pessoas hoje que já são adventistas, nós já vivemos, entre aspas, um decreto dominical, porque muitos empregos, trabalhos, escolas funcionam sexta-feira à noite e nós simplesmente não participamos. Nós não vamos. Então, certos trabalhos a gente não tem como prestar concurso ou trabalhar. Por quê? Porque já funciona aos sábados e domingo é fechado. Então, entre aspas, o decreto dominical já existe entre nós, porque você vai andar no comércio de sábado, está tudo aberto, né? E no domingo está tudo fechado. Ou seja, o comércio já está dizendo a que Deus eles servem, né? E quem nós servimos. Então, nesse sentido, o decreto dominical já existe entre nós, é que as pessoas não percebem que isso já está acontecendo, né? Então, o sábado é um dia normal para o mundo no comércio, mas para os adventistas ele é diferente. E aí vem então o decreto dominical, nós vamos não poder não comprar e nem vender. Essa é a regra, não compra e não vende. Mas aqueles que têm a água e o seu alimento no campo vão sobreviver nesse período como reis e rainhas, né? Porque eles têm a sua água, têm o seu pão, simples, natural, né? Lá no campo. Não vai ter sofisticação. Talvez fiquemos sem energia, então é bom a gente se preparar para isso. Talvez nós fiquemos sem água, porque se a nossa água vem de poço e bomba elétrica, você vai precisar de uma água. Por isso que a Sion Light vai mostrando para a gente os detalhes desse curso que a gente dá aqui dos 10 dias, os detalhes de como deve ser a nossa propriedade. Como é que eu vou para o campo, num lugar eu dependo totalmente da cidade? Então é se tornar independente, cada vez mais simples, né? Ter o seu alimento plantado, para que quando chega esse momento, depois da academical, não vai ser tempo, por exemplo, da gente passar tempo na cozinha cozinhando. Então Deus vai simplificar a nossa alimentação, vai se tornar cada vez mais simples, assim como os discípulos estavam saindo para pregar com Jesus, passaram no meio do milharal, cataram o milho e comeram. Então, a alimentação mais simples e menos sofisticada vai fazer parte dessa alimentação desse povo, porque o interesse deles não é ficar comendo, não é ficar preso à cozinha, cozinhando e preparando alimentos todo sofisticado, mas sim pregação do evangelho, porque o interesse é pelas almas. Então, a alimentação, Deus está simplificando a nossa alimentação justamente para esse tempo, para que a gente possa sair. A gente tem aqui entre nós, né, uma ideia entre nós de que, por exemplo, nós temos um dia aqui, entre todos nós que moramos aqui nos SEVES, assim, ó, hoje nós não vamos trabalhar como se não tivesse fogão. Então, cada um vai sair, não tem cozinha nem fogão, cada um vai sair aqui em volta do próprio sítio e colher o seu próprio alimento e comer de forma simples, como se não tivesse fogão, como se não tivesse micro-ondas, se não tivesse geladeira, não tivesse toda essa sofisticação que nós temos hoje. A gente já tem fogão a lenha aqui, a gente já não usa gás, né? Então a gente quer simplificar para que a gente aprenda. A gente também tem aqui um dia sem energia, porque nós vamos ficar sem energia. Como é que você faz sem energia na sua casa hoje? Como é que você sobrevive aí? Porque vai chegar esse tempo, se você não pode comprar e nem vender, você também não vai poder comprar energia, então você vai ficar sem energia. Então nós devemos nos preparar para isso. Então Deus está nos levando a um funil de preparação. Então, nós vamos ver aqui que a questão não foi sábado, foi a preparação, não se prepararam para esse momento. E o que Deus está nos levando hoje é para nos prepararmos, para a gente chegar a esse momento e estarmos prontos para passar por essa prova. Então, a angústia de Jacó, ela vem depois do decreto de morte. E então, entre a quinta e a sexta praga, há ressurreição especial. Então, as 4 primeiras pragas estão caindo, e começa aqui o decreto de morte depois da 4ª praga, porque a Sion Light diz no grande conflito que Satanás vai dizer que estas pragas estão caindo por causa de um povo que está se rebelando contra o domingo. E então ele sugere para que seja imposto um dia, e é marcado um dia para que eles se arrependam e voltem. Esse povo que não quer guardar o domingo. E se eles não voltarem, então
o povo deve matá-los. Então é melhor que eles morram do que todo o mundo pereça. Assim como foi com Jesus, né? É melhor que um homem morra do que toda a nação pereça. Então, nesse tempo de angústia de Jacó, é onde acontece o cerco do decreto de morte. Só que ninguém mais morre do povo de Deus nesse período. Então, a perseguição ela começa e se intensifica após as pragas começarem a cair. Ela começa no decreto dominical, mas ela se intensifica após as pragas. Porque vão dizer que somos nós os causadores dessas pragas, e Deus está irado por causa disso. Então, na quinta praga, Deus anuncia o seu dia e hora e acontece a ressurreição especial. E depois da quinta praga, não tem mais perseguição. Encerra aí o processo de perseguição. Então, eles vão para nos matar e ao invés de nos matar, eles matam uns aos outros. Por quê? Porque eles vão matar uns aos outros. E eu vou dizer uma coisa para vocês bem séria, depois eu vou mostrar aqui os textos de profecia. Eu creio, particularmente, que a maioria dos ímpios vivos, uma grande parte deles, a grande multidão dos ímpios, nesse período, são adventistas nominais que vão se perder. E eu vou explicar já já por quê. Então, terão dois grupos. Os fiéis, filhos de Deus, adventistas fiéis, que foram selados, e os adventistas nominais, do outro lado. Um guiado pelo Espírito Santo e o outro guiado por próprio Satanás. E eles é que vão perseguir o povo de Deus, né? E depois acontece o grande livramento, né, do povo de Deus, cessa então a perseguição, e aí vem a vinda do Senhor Jesus. Depois da quinta praga, que acontece o livramento, na quinta, sexta e sétima praga, isso é sequencial, né? Não é assim sequencial, acontece já vem a outra, mas é um período curto. Deus anuncia a sua vinda. E quando ele anuncia a sua vinda, ele diz o dia e a hora da sua vinda. Então nós vamos saber também o dia e a hora da vinda de Jesus antes dele vir. E eu particularmente creio que isso é um período curto, não é de um dia, também não é na hora. Deus vai dizer o dia e a hora. Então não é no mesmo dia. Se ele vai dizer o dia e a hora, por que a Bíblia está dizendo? Ele vai dizer o dia e a hora. Então, se ele fosse no mesmo dia, ele dizia, tá horário. Então ele diz o dia e a hora, que é à frente. E eu particularmente creio que são 7 dias depois. Assim como Deus anunciou para Noé, né? O dia e a hora 7 dias antes, né? Assim também creio que ele vai fazer a mesma coisa. Jesus também anunciou para os discípulos 7 dias antes a sua morte, né? Que seria numa sexta-feira. Então, no tempo do fim, creio também que Deus vai anunciar esse período. Não estou dizendo que é isso, tá? Mas olhando e compreendendo os textos de profecia, isso dá essa interpretação. Então vem o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça, ele não como se diz, de acordo com a profecia, ele não é universal, num momento só para todos. Eles são divididos em momentos. Então, por exemplo, hoje a Senhora diz que a porta da graça hoje já está se fechando para alguns. Alguns falam assim, tá vendo? É quando morre. Sim, quando morre também está encerrado. Por quê? Por que fechou a porta da graça? Porque não existe mais mudança da sentença para essa pessoa. Porque ela não tem mais, entre aspas, oportunidade, mesmo com a porta da graça aberta, ela não tem mais oportunidade de mudar o destino dela. Já está encerrada. Se ela está salva, ela está selada para a salvação. Se ela está perdida, ela está selada para a perdição e não tem mais mudança. Então, pela morte, acontece, entre aspas, o fechamento da porta da graça para essa pessoa. Mas é individual. Mas existe outro fechamento da porta da graça que alguns dizem assim, isso acontece só lá no fim, né? Então, de acordo com a profecia e com a Bíblia, o fechamento da porta da graça, ele não acontece só lá na primeira praga. Na primeira praga, ele é universal. Mas antes da primeira praga, existe um fechamento da porta da graça para um povo. Então, quem é esse povo e por que ele fecha antes? Nós vamos estudar isso também mais para frente. E aí Satanás vai personificar a falsa vinda de Cristo. Porque ele tem interesse de enganar o povo de Deus, né? E o mundo evangélico, hoje, as pessoas falam assim, eu sei, o mundo evangélico não, os adventistas, né, nós adventistas, dizem assim, vai ser fácil, eu só preciso saber, se ele pôs o pé na terra, esse não é Jesus, né?
Então, muita gente fala assim, vai ser simples, é só ver. Se ele pôs o pé na terra, eu não vou ser enganado. Eu vou saber que aquele ali não é o Jesus. Mas olha só, nós vamos ter que estar lutando contra aquilo que nós vemos, ouvimos e estamos presenciando. As pessoas, olha só, se a gente olhar para a nossa sequência, nós temos uma sequência da vinda de Cristo, de situações que vão se cumprir. Então, nós pregamos o seguinte: quando Jesus vier, antes dele vir, quando Jesus vier, ele vai vir e vai ressuscitar os mortos, mortos que morreram em Cristo, e a ressurreição dos ímpios que perseguiram e mataram os cristãos de todas as épocas, e a Cristo também. Então, quando Cristo vier, ele vai ressuscitar os salvos. Depois ele vai levar esse povo para morar com ele 1000 anos. E quando ele morar lá, vai haver um juízo, o juízo dos ímpios, vai julgar os ímpios. E quando ele voltar, ele volta para sentenciar os ímpios. Então veja, nós pregamos assim, que Jesus virá, e quando ele vier, ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, vai levá-los para reinar com ele por 1000 anos, e depois desse reinar de 1000 anos, ele vai voltar e vai restaurar a sua cidade, o seu governo, e vai sentenciar os ímpios à morte. Agora vamos por outro lado, como que o mundo evangélico prega isso? O mundo evangélico, os Estados Unidos e Roma, estão totalmente interessados aonde? Onde vai ser o reino do Cristo que eles estão aguardando? Que é o anticristo. Alguns falam assim, o trono do reinado da besta vai ser lá nos Estados Unidos. Outros falam assim, não, vai ser lá no Vaticano. Eu, particularmente, olhando o Espírito de Profecia, o trono do anticristo não vai ser nem nos Estados Unidos, nem em Roma. Será em Jerusalém. E se vocês olharem, o mundo protestante evangélico diz que Jesus vai vir, e quando ele vier, ele vai reinar em Jerusalém, literal, ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, vai instaurar um reino de paz por 1 milênio, lá em Jerusalém, e aqueles que forem, entre aspas, aqueles que acreditam na transladação, né, foram transladados, né, que eles chamam de, esqueci o nome agora, que o mundo evangélico prega. Arrebatamento? Arrebatamento, isso mesmo. Quando eles entenderem que o arrebatamento, eles foram arrebatados para morar em Jerusalém, vai haver a ressurreição então, eles vão instaurar um milênio de paz, e lá em Jerusalém eles vão julgar os ímpios. Então olha só o que vai acontecer. Satanás vai vir, vai fazer o falso Cristo, e aí o mundo ateu, a única coisa que eles precisam para acreditar em Deus é ver. Eles vão estar vendo o Cristo, o falso, ele vai estar entre o povo, vai estar fazendo curas, milagres, e a Sr. White diz que Satanás e os seus anjos vão falsificar pessoas. Então, aqueles que morreram vão ressurgir em forma da mesma pessoa, com o mesmo tom de voz, com as mesmas vestes, sabendo de coisas que só aquela pessoa sabia. Ou seja, a ressurreição, entre aspas, falsa ressurreição, vai estar acontecendo por falsificações de pessoas. E olha só, isso é muito sério, as pessoas não percebem isso. Satanás vai falsificar a ressurreição dos discípulos. Olha só, vai falsificar a ressurreição de pessoas do passado. Agora pensa numa coisa. Você está preparado para ver a falsa Ellen White? O falso Tiago White? Que vai aparecer para nós e dizendo que o sábado foi mudado para o domingo e que nós interpretamos errado a profecia, que a forma de interpretação correta é a forma que o evangélico predisse. Então, o Cristo já está entre nós. Eles vão estar dizendo, o Cristo já está aqui, vocês estão dizendo que Cristo vai vir. Não, esse não é o verdadeiro, esse é o falso, esse é Satanás. Imagina como o mundo evangélico vai tratar você. Você dizendo que o Cristo que eles estavam aguardando é Satanás. Se hoje, se você falar mal, entre aspas, de um espírita, que é, por exemplo, Chico Xavier, você vai ser estilizado. Então, veja, o falso Cristo vem, que é Satanás, ele pisa a terra, ressuscita, entre aspas, os ímpios,
que ele falsifica, entre aspas, pessoas, ele se personifica de pessoas que morreram, ou seja, já está acontecendo uma ressurreição. A gente está preparado para ver a ressurreição das pessoas por aí, mas a gente não está preparado para ver, por exemplo, Tiago White, Ellen White, José Bates, sendo, entre aspas, transfigurado por anjos maus e aparecendo a nós. Porque se ele vai fazer dos discípulos, você acha que não vai fazer para nós, sobre os mileritas? As pessoas estão preparadas para outras coisas. Então, o falso Satanás vai falsificar a vinda de Cristo, vai instaurar o milênio de paz. E olha só, quando ele instaura o milênio de paz, leva esse grupo de pessoas para reinar com ele em Jerusalém, literal, aqui na terra. Por isso que tantos países protestantes defendem Israel, porque eles creem que é ali que o Messias vai vir para morar, para restaurar o seu reino. Levar essas pessoas para morar com ele, tá vendo? Já aconteceu o arrebatamento, tá aqui, olha, esse morreu no passado, foi arrebatado, eles não morreram, eles foram arrebatados, agora vão reinar com Cristo onde? Em Jerusalém, por um milênio de paz. E o que eles vão fazer lá no milênio de paz? Vão julgar os ímpios. E vão sentenciar os ímpios no final, igual está escrito na Bíblia, à morte. Então, eles vão reinar em Jerusalém. E quem vai ser os ímpios agora? Os ímpios serão, entre aspas, os fiéis filhos de Deus, que não aceitam o domingo como dia de guarda. E eles vão ser julgados e condenados à morte, para que toda a terra seja purificada dessa, entre aspas, imundícia de povo. Então nós seremos odiados de todas as nações. E então Satanás agora falsifica toda essa sequência do que nós conhecemos de profecia, e nós vamos dizer, peraí, será que eu estava errado? Será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Se hoje a gente tem dúvidas se nós devemos ir para o campo, se hoje a gente tem dúvidas se a gente deve abandonar um certo tipo de alimentação, se hoje a gente tem dúvida que a gente deve educar os nossos filhos, como é que a gente vai ter certeza nesse tempo onde as coisas vão estar acontecendo diante dos nossos olhos? Nós teremos que ter uma fé realmente embasada no assíduo do Senhor, porque a Senhora White diz que esse será um terrível engano de Satanás. E as pessoas estão achando que isso vai ser simples, é só olhar e ver que ali, olha, ele pisou na terra, não vou ser enganado. Se hoje a gente não consegue abandonar nem a Coca-Cola, nem o refrigerante, nem a carne, e a gente vai ter forças para fazer isso. E então vem as 7 últimas pragas, né? Nessa sequência, as pragas da ira de Deus, né? Satanás vai tentar, entre aspas, falsificar essas pragas, né? Mas Deus vai derramar essas pragas, é a ira dele, e a perseguição do povo de Deus. E depois vem, então, como disse lá, o decreto de morte. E o decreto de morte vem para aqueles que não aceitam o domingo como dia de guarda e não adoram, entre aspas, a besta. É interessante que essa linguagem de Apocalipse, ela não vem de hoje, né? Ela vem lá do Éden. Quando nós olhamos para o Éden, nós temos lá no Apocalipse, nós temos o dragão, a besta e o falso profeta. Lá no Gênesis, esse não foi tirado no nosso tempo, foi tirado lá no Gênesis. Lá na árvore da ciência do bem e do mal, quem estava lá? O dragão. Não era Satanás que estava lá? E aí ele usou o que para falar com a mulher? Uma besta? Um animal? E aí o dragão usa a besta para falar com a mulher. E ele convence a mulher. Ele engana a mulher. Então o dragão usa a besta e a mulher. E aí quando ele usa a besta e engana a mulher se torna o quê? Um falso profeta. E vai pregar para quem? Para Adão. Para levar Adão à queda. Então nós temos lá no Éden o dragão, a besta e o falso profeta. E aqui no Apocalipse essa é a linguagem do Gênesis. O dragão, a besta e o falso profeta. Mas o que Satanás usou para enganar o falso profeta? Não foi o apetite? Não foi a alimentação? Então por que as pessoas hoje são tão reticentes, são tão rebeldes contra a mensagem que Deus deu para esse povo sobre alimentação e apetite? Porque nós queremos ser enganados pela besta? Será que nós vamos deixar ser enganados pela besta? As pessoas, as pessoas ficam olhando assim, olha o movimento do Papa, olha o movimento do... Irmãos, a gente tem que saber como é que está a nossa vida. Como é que nós estamos, como é que está o nosso caráter. Se nós estamos prontos ou não para ser selados. E aí, como eu disse para vocês, a alimentação não é salvação pela soja. É instrumentos que Deus nos dá para a gente não ser enganado nesse tempo. E aí o sol aparece à meia-noite, né?
Todos esses textos que eu estou falando para vocês, tá ali as citações, o grande conflito, onde está escrito, né? Está aqui em Grande Conflito, parte 642. O sol se aparece à meia-noite, ou seja, as trevas e vem a luz, né? Para mostrar o quê? Porque o que vem a seguida? Porque o que vem a seguida é uma mão misteriosa que surge segurando as tábuas da lei e apontando para o quê? Para o quarto mandamento. Eu quero perguntar para vocês, quantas vezes essa mão surge na história? Essa mão surge na história. Alguns falam assim, não, são 2 vezes. Ai, foram 3 vezes. É o máximo que eu já vi, né? Alguns falam assim, ah, foi quando Jesus escreveu lá na areia, né? Então são 4. Essa mão surge na história 6 vezes. E quais são as 6 vezes que essa mão surge na história? E toda vez que essa mão surge na história, ela surge para fazer 2 coisas. Para dar uma sentença e para traçar um novo ciclo, para começar um outro ciclo. Então, toda vez que a mão surge na história, ela faz essas 2 coisas, dá uma sentença e segue abre um novo ciclo. Então vamos ver qual foi a primeira vez que essa mão surgiu na história. E ela traçou uma sentença e abriu um novo ciclo. A primeira vez que essa mão surgiu na história, ela surgiu lá no dilúvio. E lá no dilúvio, essa mão misteriosa aparece e ela fecha a porta da arca. E ela, eu tô vendo uma carinha aparecendo ali. Pode entrar, filhinho. Vem cá com o papai. Vem. Fecha a porta aí, tá bom? Fecha a porta. Aqui os meninos acordam cedo, viu, irmãos? Vem cá com o papai. Vem. Isso. Mas pode ficar quietinho, tá bom? Tá? Quietinho aqui com o papai. Então, esta mão surge a primeira vez no dilúvio, quando Deus diz para Noé, entra na arca, e Noé entra com a sua família, 7 dias antes, e Deus vem, a mão de Deus vem e fecha a porta da arca. Deuteronômio diz que essa mão era a própria mão de Deus, fechou a arca, e ninguém podia abrir, e ninguém podia mais mexer na porta. Então, todos aqueles que estavam vivos do lado de fora da arca, receberam uma sentença de morte eterna. Eles iam morrer a primeira morte, e vão morrer de novo a segunda morte. Então, eles foram sentenciados. Então, Deus, essa mão, deu uma sentença. E ela traça um novo ciclo, que é uma nova oportunidade para o mundo e para a família de Noé. Essa é a primeira vez. Qual é a segunda vez que essa mão surge na história? Essa mão surge na história a segunda vez, lá com o povo de Israel no deserto. A mão de Deus escreve as tábuas da lei com o seu próprio dedo. Quando Moisés desce do monte com essa lei, ele dá uma sentença e traça um novo ciclo. Porque olha só, até então, os primogênitos é que seriam os sacerdotes no santuário. Então, todo primogênito de toda a tribo, língua, naquela época, toda a tribo, né, toda a tribo de Israel, das 12 tribos, seriam sacerdotes no santuário. Como só os levitas não participaram da adoração ao bezerro, Deus disse agora, não mais os primogênitos, mas só os levitas, porque não se corromperam na adoração do bezerro. Então Deus vai traçar um novo ciclo com o povo e vai sentenciar à morte todos aqueles que adoraram o bezerro e que não se colocaram do lado de Deus na hora que tiveram a oportunidade, quando Moisés, aqueles que estão com Deus, se junte-se a mim, aqueles que não estão com Deus, fiquem do outro lado. Então veio uma sentença de morte, e é uma sentença de morte eterna, porque não foi uma morte, uma primeira morte. Foram mortos e morreram sentenciados à morte por rebelião, porque tomaram posição. Essa é a segunda vez. A terceira vez que essa mão surge na história bíblica, ela surge lá em Babilônia. Babilônia está dando uma festa no palácio, e lá nesse palácio, o rei está zombando de Deus. E ele passa a linha da misericórdia de Deus, ultrapassa a linha da misericórdia de Deus, e recebe agora uma sentença. E ele diz, mene, mene, tekel, farsim, pesado foste e achado em falta. Ou seja, Deus sentenciou à morte
todos aqueles que estavam dentro daquele salão, mais de 1000, dentro do salão de festa de Belsazar, inclusive o rei, a morte eterna. Ou seja, eles foram sentenciados à morte. Daniel foi chamado, e Daniel, quando entra no palácio, o grande conflito, o Senhor diz que Daniel, quando entra no palácio, decifra, então, o que está escrito lá e fala para o rei, olha, o seu reino foi pesado e foi entregue. Você perdeu o seu reino. Então, a Senhora diz que, então, a porta do salão se abre com os soldados de Ciro, eles entram e matam a todos, menos Daniel. Todos são mortos ali. Então, eles foram sentenciados à morte eterna, morreram a primeira morte ali, e estão selados para ressuscitarem e morrerem no fim, novamente, como perdidos. E Daniel segue em frente, e Deus traça um novo ciclo, destituindo Babilônia e levantando o Império Medo-Persa, com Ciro. Então, Deus traça uma sentença, dá uma sentença e traça um novo ciclo. Essa é a terceira vez que essa mão surge. E qual é a quarta vez que essa mão surge na história? De novo, ela vai traçar um novo ciclo e dar uma sentença. Quando Cristo morre na cruz, uma mão misteriosa rasga o véu de alto a baixo, dizendo, está encerrado o processo do santuário terrestre, vai iniciar um novo ciclo no santuário celestial agora, que não é mais feito por homens, mas feito pelo próprio Deus. E ele sentencia ali Pilatos, os sacerdotes judeus que não aceitaram a Cristo, que se rebelaram contra Cristo. Pode entrar, Pedrinho. Ai, você, Julinha? Desculpa. Vai lá com a tia Julinha, tá bom? Só um minutinho, irmãos. Perdão, irmãos. A Julinha, a aluna que veio ficar com os meninos, que a minha esposa já está lá para a cozinha, lá, preparando o alimento para os alunos. Então, agora está sentenciado a nação judaica no sentido de que elas perderam, né, os oráculos de Deus. Deus vai passar isso para os gentios e os cristãos que vão se levantar. Então Deus sentencia e traça um novo ciclo, começando a igreja cristã. E qual é a quinta vez que essa mão surge? A quinta vez que essa mão surge, desculpa, é exatamente essa que nós estamos vendo na tela aí, que é quando o povo de Deus não, os ímpios do tempo do fim, recebem agora o selo da perdição eterna. Eles já estão selados, mas eles não sabem disso, que eles estão perdidos. Eles acham que estão entre os salvos. Então Deus agora vai mostrar para eles o quarto mandamento. E quando ele faz isso? Isso ele faz entre a quinta e a sétima praga, que é quando surge a lei de Deus, mostrando para eles o quarto mandamento, que eles estão perseguindo o povo de Deus, e agora Deus vai mostrar para eles que o quarto mandamento que eles rejeitaram vai os condenar agora. Então, eles vai mostrar a condenação deles e vai começar um novo ciclo, lembra que eu falei para vocês que a partir dali não tem mais perseguição? Isso aqui acontece quando Satanás instiga o mundo ímpio a marcar o dia e hora para matar o povo de Deus. E quando eles vão para matar, então Deus intercede com essa aparição da lei de Deus e mostrando, então, o quarto mandamento. Isso é para os ímpios. Agora, existe uma sexta mão. E esta sexta mão, para mim, é a mais terrível de todas, porque ela tem relação direta comigo e com você. Por que ela tem relação direta comigo e com você? Porque esta mão vai aparecer somente para os adventistas nominais que vão se perder. E quando essa mão aparece para os adventistas nominais, é uma cena terrível. Você pode falar assim, irmão, mas eu nunca vi falar isso, eu nunca vi falar sobre essa mão terrível que aparece. Mas eu vou mostrar para vocês como é que essa mão vai surgir e o que ela vai fazer nos adventistas nominais e que vão se perder. Que, entre aspas, por isso que eu digo para vocês que esse será um grande número dos ímpios no tempo do fim, são adventistas nominais que acham que estão salvos, mas estão perdidos.
eles estão vivendo no tempo do fim, eles não receberam pragas, então eles podem dizer assim também, nós estamos do lado de Deus, e nós estamos preparados para ver milagres acontecerem no mundo evangélico, né? Então, assim, Satanás tem falsificado, entre aspas, esse falso derramamento do Espírito Santo no mundo evangélico, com curas, com dons de línguas, né? Com ressurreições, né? Mas a gente não está preparado para ver irmãos nossos curando, tendo dom de línguas e fazendo, entre aspas, ressurreições. E eu digo para vocês que quando eu leio Espírito de Profecia, fica bem claro que a senhora está mostrando que os adventistas nominais que não serão salvos, estarão vivos, serão primeiro os piores perseguidores do povo de Deus, e são eles que vão fazer milagres, que se possível, descerá fogo do céu. Mas, irmão, nunca parei para pensar nisso, pois você precisa ler, então, esses textos do Espírito de Profecia para você entender isso. Porque fica bem claro ali que esses que vão chegar a dizer para Jesus, Senhor, não curamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios. A senhora te deixa bem claro que estes não são, entre aspas, o mundo evangélico, não. É também o mundo evangélico, mas ela está falando ali de uma classe de adventistas do sétimo dia que não vão ser salvas, estarão perdidas, estarão enganadas por Satanás, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estão do lado do inimigo. E eles vão fazer curas, milagres e dons de línguas. E Satanás vai dizer isso para vocês, nós estamos fazendo cura. Vocês não estão... Cadê a cura que vocês estão fazendo? Nós estamos com o Espírito Santo. Vocês não estão com o Espírito Santo. No Espírito Santo, lá no Pentecostes, no passado, eles fizeram curas. Cadê as curas que vocês estão fazendo? E aí, irmãos, nós vamos ter que dar conta da nossa fé. Ver, porque nós vamos... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em... Deixa eu ver aqui, acho que o texto é Isaías. Deixa eu ver se é Isaías. Isaías, capítulo 11. Como que nós vamos ter que agir nesse tempo? Verso 2, assim, e repousará sobre ele, está falando de Jesus aqui, mas isso aqui a gente vai aplicar para nós no tempo do fim. Repousará sobre eles o Espírito do Senhor. Vai ter um derramamento do Espírito do Senhor no nosso tempo, não? Uma chuva serôdia? Então vai repousar sobre os salvos também o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, né, aqui, mas eu quero que vocês vão para o verso 3 agora. E nós vamos deleitar-nos no temor do Senhor, e nós não julgaremos segundo a vista dos nossos olhos, e nem repreenderemos segundo o ouvir dos nossos ouvidos. Ou seja, nós não vamos ser guiados pelos nossos sentidos. Aqueles que hoje se deixam ser guiados pelos seus sentidos serão enganados. E os nossos sentidos, irmãos, é muito sério isso. Ele é afetado pelaquilo que eu vejo, pelaquilo que eu toco, pelaquilo que eu como, pelaquilo que eu ouço e por aquilo que eu respiro. Então, hoje, a atmosfera das cidades está preparando os seus sentidos para receber Satanás como o grande enganador. Se vocês perguntarem para os nossos jovens, os nossos filhos, que, entre aspas, moram na cidade, qual o melhor dia da semana? Faz assim essa pergunta sem estar envolvido com um momento de culto, nada. Qual o melhor dia da semana que vocês acham? Sabe o que eles vão dizer? Domingo. Eu já fiz essa pergunta para vários jovens adventistas, assim, numa rodinha conversando. Que dia é o melhor dia da semana para vocês, para as crianças? O melhor dia é o domingo. Por quê? Porque domingo a gente vai para a praia, domingo a gente vai andar de bicicleta, domingo a gente fica em família, domingo a gente sai para almoçar juntos. Olha só, como é que tem sido o seu domingo aí na cidade? Será que tem sido um dia de guarda, entre aspas, para os seus filhos, onde você fica com os seus filhos mais tempo, onde você sai e faz coisas que eles gostam com eles? E como é que é o sábado? É aquele dia monótono, chato, cheio de reuniões, onde o pai fica numa reunião de comissão, a mãe fica numa outra reunião de diretoria, e os filhos ficam esquecidos em casa, esperando terminar o dia alegre para então, no pôr do sol,
sair para fazer alguma coisa que vale a pena. Então, muitos de nós estamos preparando os nossos filhos para aceitar o domingo, né? Graças a Deus, aqui no campo, a gente faz questão de fazer com que o domingo seja um dia igualzinho ao da semana, de trabalho, de atividades, mas na sexta-feira, os meninos ficam esperando aqui o sábado. Hoje é o dia da preparação, papai. Hoje é o dia da gente usar a nossa roupa especial. Hoje é o dia da gente vestir o nosso calçado especial. Hoje é dia da gente fazer um culto especial. E o sábado é um dia alegre. A minha esposa tem uma caixinha que ela chama Caixa do Sábado, que ela separa as coisas que as crianças podem usar só no sábado. São atividades que ela faz com elas só no sábado. A gente tem um encontro em família, todos os dias a gente almoça junto, mas no sábado é um dia que a gente fica juntos, a gente sai para caminhar em meio à natureza, apesar de morar no meio da natureza. Para que nós possamos preparar os nossos filhos para entender que o sábado é o único dia especial da semana. Muitas vezes nós estamos vivendo na cidade e preparando os nossos filhos para receber o selo de Satanás, que é o domingo. Eu queria perguntar para vocês nessa manhã, né? Nós falamos são 6 vezes que essa mão surge. 5 delas a gente já viu. Você quer saber qual é a sexta mão? Amanhã, às 5 horas, nós estaremos aqui para dar continuidade e ver qual é a sexta mão e quando ela aparece e para quem ela aparece, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que tenhamos um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Faltam 5 minutos para 6 e eu vou parar por aqui. Para aqueles que quiserem fazer perguntas, quiserem fazer suas participações, a gente possa compartilhar agora. Louvado seja o nosso Deus. A gente Amém. sempre para no momento que eu mais queria continuar. Para vocês irem amanhã. Louvado. Exatamente. Deus seja louvado. Eu vou repetir essa pergunta lá no grupo da Sala da Consagração, para todos nós não esquecermos que amanhã, às 5 horas da manhã, nós deveremos estar aqui novamente para louvar o nosso Deus e aprender mais. Amém. Então, agora chegou o momento das orações. Eu gostaria que 2 pessoas se voluntariassem para fazer a oração e uma para fazer a oração cantada, um louvor. Quem gostaria de orar para nós nesse momento, por favor, levanta aqui a sua mãozinha. O irmão Dair também, se quiser orar, pode ficar à vontade, viu? Tá bom. Mas deixa o povo participar também, eu já falei bastante. Sim, com certeza. Então, quem gostaria de orar para nós? Qual é o voluntário que vai fazer a primeira oração? Irmã Aparecida, muito obrigada. Irmão Mário, muito obrigada, irmão Mário. Então, vamos orar. E a terceira oração vai ser uma oração cantada. Oremos então. Senhor nosso Deus, Espírito Santo que se faz presente conosco neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor se preocupa conosco. Quero agradecer ao Senhor por esse esclarecimento, meu Deus. É tanta coisa maravilhosa. Eu fico vendo a misericórdia do Senhor para conosco. Há quanto tempo na igreja, Senhor. E hoje o Senhor esclarece para nós, para mim principalmente, tantas coisas que eu entendi errado e o Senhor está aqui nessa manhã nos apresentando, né, esclarecendo para nós. Por isso, Senhor, obrigado, Senhor, pela pessoa do nosso irmão que está aí compartilhando conosco, pela atuação do Senhor Espírito Santo na vida dele, para estar compartilhando conosco. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude, Pai, a permanecer firme com esse entendimento e que o Senhor nos ajude também a vigiar, né, no momento que as coisas estão acontecendo. Eu quero agradecer mais uma vez por essa sala, por o Senhor ter me apresentado essa sala. E eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um que se encontra nesse momento
pela vida do irmão Odair. O Senhor continue usando ele para estar esclarecendo, né, atuando na vida dele, para Amém. estar esclarecendo para nós. E que essa semana o Senhor nos ajude que nós não venhamos perder nenhum dia. Que o Senhor esteja conosco, com a sala e com todos aqueles ouvintes. E as pessoas que o Senhor quiser que ouça essa mensagem, que o Senhor possa indo acrescentando na sala. Dai-nos um dia na tua presença. Nos ajude a vigiar na nossa alimentação, na nossa visão, o que nós estamos ouvindo, onde nós estamos andando, o que ar nós estamos respirando. Não nos deixe, Senhor Jesus, fraquejar, mas que nós possamos manter firme na tua presença, para quando chegar o grande dia, nós estarmos prontos para receber aí a nossa coroa. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Continuando a oração da tua serva. Venho humildemente, meu Pai, agradecer-te, meu Deus, por ouvir a tua palavra, por ter a oportunidade de sermos alertados, ó Pai querido, quanto aos perigos que vão estar sobre o teu povo nos últimos dias, nos últimos instantes da história desta terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Amém. o Senhor tem preparado pessoas especiais, num momento especial, para trazer as tuas verdades a nós. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando o irmão Odair e sua família, de maneira que ele continue sendo instrumento vivo para ajudar as pessoas. Amém. Pois nós vivemos um tempo, Senhor Deus, de muitos enganos, de muitas dificuldades, de muitas provações para o teu povo. Mas Amém. o Senhor Deus nos fala, nos diz na sua palavra, que nós não devemos temer, pois o Senhor está conosco. O Senhor nos toma pela mão direita e nos diz, não temas, porque eu te ajudo, e também em outra parte o Senhor Deus diz que o Senhor é conosco. Então que possamos nós confiar e pedir ao Senhor, em especial que o Senhor nos batize com seu Espírito Santo. A cada manhã da nossa vida, que nós venhamos às madrugadas buscar pelo batismo do Espírito Santo, pois Jesus prometeu, nos mandou esperar, e aqui nós estamos, Senhor, unidos para sermos batizados pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito, selados pelo Santo Sábado. E assim o Senhor possa purificar também a nossa mente, o nosso coração, transformando o nosso ser, o nosso caráter, para que possamos ser semelhantes a Jesus. E assim, como instrumentos teus, nós estarmos do lado certo, atentos aos acontecimentos, de maneira que a gente não venha a ser enganado, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar aqui também a cada família representada, aquelas pessoas que estão necessitando, Senhor, de cura, que o Senhor envie teu Espírito Santo a curar, aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldades espirituais, ó Pai Santo, por misericórdia, envia teu Espírito ao nosso coração e nos ajude, pois o mundo hoje está passando por esse momento muito difícil que muitas pessoas têm sido perturbada o espírito por conta das lutas, das dificuldades. Que o Senhor não os deixe permanecer assim, os ajude, dê a eles a tua paz. Nos dê a tua paz, Senhor, a paz que o mundo não pode nos dar. Segundo a tua graça, a tua misericórdia, toma nas mãos do Senhor os nossos filhos, toma nas mãos do Senhor os nossos familiares e também, Pai, toda a tua igreja, aqueles que estão buscando, Senhor Deus,
verdadeiramente ser transformado, ter um caráter perfeito. Que o Senhor nos ajude, segundo a tua misericórdia. Eu te imploro essas bênçãos agradecidos, confiando no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Toma, ó Deus, em tuas mãos, como está nosso coração, mesmo sem nenhum valor, faze-o puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Não me lances fora de tua presença, Senhor, nem retires teu Santo Espírito de mim. Restaura em mim a alegria da salvação e renova um reto espírito em mim. Amém. 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 Louvado seja Deus. Agora chegou aquele momento em que a gente vai partilhar com os irmãos o que o Espírito Santo falou ao nosso coração nessa manhã, através dessa linda mensagem. Foram muitos esclarecimentos aqui, né? Como diz a irmã Aparecida, com muitos anos de igreja, muitos de nós não ouvimos ainda falar dessa maneira, né? Sobre o juízo de Deus e a linha dos acontecimentos. Então, Deus seja louvado. Agora é um momento em que os irmãos podem se manifestar, partilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração, ou também um testemunho. Alguém gostaria de falar? Está todo mundo a pensar no que ouviu, no que viu. São mensagens muito fortes, né? A gente realmente fica digerindo. Agora sim. Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Depois, irmã Aparecida. Bom dia, querida igreja. Louvado seja Deus, né, por essa mensagem. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta para o Odair, né, sobre ontem, quando ele disse sobre que o lar, né, o sacerdote, que são os homens, precisa de ser restaurado. Eu queria que ele explicasse um pouquinho sobre isso, ou se ele vai falar num outro dia, né? Pode ficar para um outro dia, mas
Isso foi algo que me aguçou a curiosidade, né? Aqui nós temos alguns homens aqui na nossa sala, né? Nós temos aqui o irmão Valmir, o irmão Mário, José Geraldo. Não sei se tem mais algum que está aí, né, ouvindo junto com a esposa, mas como que seria esse restaurar esse sacerdócio, né, que são os homens? Veja, isso a gente faz aqui também no curso, né, Heloísa? Você já aprendeu aqui, está falando aí, né? Uma benção, né? Ontem eu falei realmente, porque ontem eu vi poucos homens aqui, que eu sempre tenho visto em vários lugares onde a gente vai para fazer reuniões de oração, né? A maioria são mulheres, a minoria é homem, né? E quando Deus foi visitar o casal no Éden naquele dia fatídico, ele não chegou lá perguntando para a serpente, olha, cadê? Não chegou perguntando, mulher, cadê? O que aconteceu? É assim como a gente, quando vai numa empresa, que a gente quer resolver um problema, fala assim, quem que é o dono? Quem que é o gerente? Quem que é o diretor? A gente não fica procurando outra pessoa que não seja responsável. Deus colocou Adão como responsável ali pelo jardim. Então ele chegou lá onde falou assim, cadê o dono daqui? Cadê o gerente? Deus chamou Adão, falou assim, Adão, o que que aconteceu? O que está acontecendo? Por que que você escondeu de mim? E aí Adão vai jogar a culpa na mulher. Aí Deus falou, tá bom, você perdeu o seu sacerdócio? Então, mulher, o que aconteceu? Ah, foi a serpente. E Deus não tem conversa com a serpente. Ele sentencia e pronto, né? Você vai se rastejar, vai comer o pó da terra, né? Eu vou pisar a sua cabeça, você vai picar o meu calcanhar, né? No tempo do fim, Satanás tem levado os homens a acreditar que eles são os provedores. Esse é o grande emperramento que emperra o avanço da santificação e das saídas das famílias de Sodoma, né? Que é colocar sobre a mente dos homens que eles são os provedores, eles é quem provê o alimento. Mas como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou sair da cidade? Eu tenho que ir um trabalho, eu que sou o esteio da casa, né? Na verdade, Deus não chamou o homem para ser provedor. Quem é o provedor é Jeová Jiré, que é o nome de Deus, que ele é o provedor. O homem foi chamado para ser o sacerdote do lar. Então, esse sacerdócio precisa ser restaurado, né? É o homem que deve cuidar da parte espiritual, suprir a espiritualidade da mulher e dos filhos. Mas a maioria das vezes é só a mulher que faz esse trabalho. Ela que faz o culto, ela que fica lá gritando, olha, vamos fazer o culto, tá me ouvindo aí? E aí tá lá os filhos reunidos, né, com ela, e ao invés de estar o esposo ali. Quando você lê o livro Lar Adventista, somente diz que que os homens devem buscar a Deus e ele receber de Deus e depois suprir as necessidades de conhecimento, da representação de Deus dentro de casa, pelo marido, não é pela esposa, não, tá? Não que a esposa não tenha a sua parte, tem sim a sua parte, mas é o homem que deve receber de Deus para suprir, e Deus tem uma bênção especial, então esse sacerdócio precisa ser restaurado, né? E um dos passos que a gente tem que restaurar esse sacerdócio é a comunhão do homem na madrugada, sozinho, né? Eu tenho um pacto aqui com Deus, né? Porque o trabalho aqui no campo às vezes é intenso, tem parte física e tem a parte burocrática, né? Tem roça e tem escritório ao mesmo tempo. E às vezes a gente está bem cansado, né? Às vezes é intenso, tantas atividades, né? E a gente tem ainda tempo para descansar. Então, antigamente eu falei assim, vou levantar às 5. O que aconteceu? Vocês viram ali, né? Acontecia exatamente o que acontece ali. Então, eu tô aqui no escritório, aquela porta abre e põe uma carinha ali para fora, para dentro ali, né? Ou é o Pedrinho, ou é o Daniel, né? Então eu comecei a acordar às 5, eles começaram a acordar às 5. Eu comecei a acordar às 4h30, eles começaram a acordar às 4h30 e vim para cá, para sentar aqui e ver o que eu estava fazendo, né? Então eu não conseguia, entre aspas, ter a minha comunhão sozinho com Deus. E aí eu fiz um pacto com Deus, Deus falou, Senhor, eu vou dormir cedo, né? Então aqui o nosso horário de dormir é por volta de 7 horas, 7h30. É o nosso horário normal aqui quando não tem atividades. Os alunos, 7h30 já estão na cama, 8 horas, 7h30 silêncio, 8 horas todos têm que estar com a luz apagada e deitados e dormindo, né? Então a gente dorme cedo, e aí eu fiz um pacto com Deus, falei, Senhor, eu não vou marcar mais um horário não, o Senhor vê quantas horas eu preciso dormir e o Senhor me acorda. Então às vezes Deus me acorda às 3, às vezes acorda às 2, às vezes acorda meia-noite, às vezes acorda 11 horas, e eu não sinto mais sono, eu levanto e vou ler, vou orar,
e passa o dia todo, aquela noite toda acordado, e o dia todo acordado sem ter sono. Porque não adianta eu também acordar e ficar todo quebrado no dia seguinte. Então a gente tem que pedir para Deus para que Ele nos acorde naquele horário. E nos primeiras vezes você vai ter que talvez fazer esforço, né? Mas depois chamou, você levanta e vai. Você não tem mais aquela, porque você já levanta, várias vezes eu acordei e falei assim, nossa, são 6 da manhã? Não era 6, era 1 da manhã, era meia-noite, né? Então, o sacerdócio individual precisa ser restaurado. E é a comunhão desse homem com Deus que precisa ser restaurada. E nisso a mulher pode ser um grande apoio, orando, jejuando e apoiando esse sacerdócio, né? E ajudando nas decisões, não interferindo nas decisões. Um homem que é guiado por Deus, né? Ele recebe as instruções de Deus e ele apresenta para a família, olha, Deus me revelou isso. E a mulher, confiando e orando que esse homem está em comunhão com Deus, ela o apoia. Ela não fica criticando, né? Ela não fica, não, não é bem assim, olha, não sei o quê. Ela ora a Deus, fala assim, se Deus está dizendo, eu vou seguir. Então ela não está seguindo o que o homem disse. Então o nosso não é autoritarismo, nem é machismo, né? É sacerdotalismo. É um homem que está ligado como sacerdote de casa, ele recebe de Deus instruções e ele apresenta as instruções à família. E esse sacerdócio precisa ser restaurado. Mas isso é um assunto para um outro dia, talvez a gente fazer um assunto só para essa restauração do sacerdócio e família. Mas o primeiro passo é o homem buscar essa comunhão com Deus e direção de Deus para tudo que ele for fazer, né? Porque hoje o sacerdócio está sendo destruído, né? E às vezes é destruído pela própria família, às vezes a própria mulher que é quem destrói o sacerdócio desse homem, tirando dele a autoridade dentro de casa, autoridade espiritual, autoridade sacerdotal, né? Colocando ele, deixando ele de lado, né? Ou guiando, tentando ser a dona da verdade dentro de casa, né? Então a mulher precisa aprender a ser submissa, não submíssel, né? E é submissa a um homem que tem mulher que é verdadeira uma bomba, né? É um submíssel mesmo, né? Estoura a qualquer momento. Então, aprender a ser submissa a um homem que é submisso a Deus. Se ele não é, você deve orar a Deus, jejuar, para que ele seja esse homem submisso a Deus, para que você possa ser a ajudadora que Deus quer que você seja. Orando, jejuando por ele, para que ele mude isso, né? E restaurar esse sacerdócio dentro do lar, né? Porque sem isso, irmãos, não tem como o lar avançar, não, tá? Um homem que não toma o seu sacerdócio como a sua profissão, né? Ele está fadado ao fracasso, como Ló, né? Ló levou sua família achando que era o melhor, dando ele sustento, casa, comida, tinha tudo, né? Não tinha as privações que Abraão tinha na montanha, no campo, mas perdeu toda a sua família. Só Ló se salvou. Então, cuidado, maridos, para não, entre aspas, dar tudo para sua família aqui na terra e perder toda a eternidade, né? Então, simplificar, buscar a Deus em oração para ser o guia espiritual da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, né? E que seus filhos possam desejar, né, o céu, porque você é um representante de lá e você torna o seu lar um lar bem agradável e apresenta a Deus de uma forma justa, mas com muito amor, um Deus que ama, né? E é isso que os nossos filhos precisam ver em nós, né? Que a gente é justo, que a gente é firme, mas que a gente ama muito mais ainda, né? Tem um equilíbrio dessas duas coisas. Isso é para depois a gente falar mais, tá bom? Amém. Muito obrigada, irmão Adair. Esse é realmente um assunto muito importante, muito sério também, né? Porque os nossos lares nós temos lutado para seguir o caminho da consagração, não é? Mas se não for no modelo que Cristo instituiu, nada feito. Imagine um vagão bonito, né? Todo enfeitado, né? Mas no trilho errado. Não vai chegar no destino, né? Não Mas vai correr bem. a maioria dos nossos lares, né, eu tenho visto que a maioria dos lares, inclusive daqueles que estão vivendo a verdade presente, continuam os atritos, as guerras, continuam os problemas, né, discussões,
continuam acontecendo no meio dos nossos família, né? E isso precisa ser mudado, porque isso não é plano de Deus, né? E não adianta eu ter a verdade, mas não viver essa verdade. Isso é mistério, isso é como se diz, pratica, dizendo que ela tem poder, mas não pratica, né? Que é a pessoa acha que piedade é ser bondoso, que é um mistério. Não, piedade é o contrário de impiedade. Papa Pio XII, ou seja, um papa santo, entre aspas, né? É o que eles colocam. Pio é de piedade, no sentido de santidade, não no sentido de bondade, né? Muitos negam a eficácia dela. Não, eu acredito nessa verdade, eu acredito que realmente é reforma de saúde, vida no campo, mas nego a eficácia dela. Não, mas ela não tem poder sobre mim, eu não consigo dominar minha língua, não consigo dominar meus olhos, não consigo dominar minha mente. Ela tem poder, mas não serve para mim, ou seja, nega a eficácia dela. Então, dentro do lar continua havendo atritos, problemas, né? Os filhos estão rebelados, só estão esperando o momento para eles terem a maioridade para sair de casa, porque não aguentam os problemas que acontecem dentro de casa. E isso é hipocrisia, né? Deus está para vomitar os hipócritas. A gente precisa buscar realmente a Deus para que os nossos filhos desejem isso, né? Eles queiram, eu quero ser isso, eu quero isso porque essa é a religião que meus pais viviam, esse é como funciona, isso é como Deus vai nos abençoar, né? Nós temos que ir aos pés do Senhor e pedir a Deus misericórdia para que nós possamos entender e viver essa palavra, não é? Exatamente. Por isso que eu sempre falo que vida no campo não é instrumento de salvação, ele é ferramenta. Deus dá uma ferramenta para você ver os seus problemas, para você ver os seus erros, para você corrigir e você poder instruir a sua família, os seus filhos para o caminho da salvação, né? Amém. Então, antes de irmos para o campo, eu já estou aqui no campo, mas também há pouco tempo estou aprendendo. Mas é por isso, muitas vezes a gente ora e pede a Deus um lugar no campo, e aí a gente está vendo que nada acontece, mas porque ir para o campo não é só um lugar, né? Tem gente Se que a acha que gente o campo é a não, solução dos problemas, né? exatamente, se a gente não tiver na disposição de mudar, né, de mudar o caráter, vai correr, é pior ir para o campo do que se a gente permanecer na cidade, né? Então, a gente tem que compreender que a vida no campo é uma mudança completa do estilo de vida, para que nós possamos ser completamente modificados no nosso caráter, na nossa maneira de viver, de falar, de testemunhar, principalmente, né? Então, muito obrigada. Aparecida, fica à vontade, minha irmã. Seja bem-vinda. Bom dia para todos. Uma coisa que você falou aí, né, que o campo é um lugar de preparação, né, para preparar. Como ele mesmo falou, que muitos que vão estar no campo vão se perder, né? E algo que me ajudou muito foi a pergunta da irmã aí, né, sobre o sacerdócio. E eu estava muito preocupada, porque sempre, assim, no momento do pôr do sol, eu sento na mesa e começo a cantar. E eu ficava, assim, pensando, meu Deus, tinha que ser ele que tem que estar, assim, nos chamando, né? Mas graças a Deus aí que ele deu aí uma explicação muito boa, né, para a gente, o que nós temos que fazer, que é estar orando pelo sacerdócio da casa, né? E isso realmente, eu confesso que eu nunca orei assim para que essa situação mudasse. Então eu agradeço a Deus, né, por essa pergunta que a irmã fez, né, essa dúvida que ela, e é tanto que ela falou, né, se ele pudesse responder hoje, que ele responderia, mas se não pudesse, que ele responderia no outro dia. Então o Espírito Santo de Deus viu que eu estava necessitando dessa resposta hoje. É incrível como ele trabalha. E outra coisa que me chamou a atenção foi quando o irmão Odaí falou sobre eu entendi, né, quando na Bíblia fala assim, cuidado para que vocês não sejam enganados. A parte que ele falou que Satanás, né, que
Aí eu estava com a pergunta, ali em Jerusalém, que ele vai estar imitando, né? Porque Sim. a Nova Jerusalém é onde que vai descer a cidade, né? Então, aquela parte que ele diz que ele vai estar enganando, que as pessoas vão, adventistas mesmo, que vão estar curando, expulsando os demônios. Eu pensava que era aquele povo lá de fora, sabe? Que fala, nós expulsamos em teu nome, porque a gente está cá na igreja, a gente está pensando que é o povão lá de fora, né? Que as Essa é a outras igrejas. contrafação. Lá de fora é a contrafação. E eu fiquei assim, me assustada, eu tô assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu ouvi uma vez um irmão que revoltou com a igreja e ele disse que quando saísse o decreto de morte, que ele ia matar muito adventista, que ia voltar na igreja e ia matar muito adventista. Eu fiquei assustada com aquilo. E hoje o Senhor fala para a gente que vai ser realmente aquele povo que rebelou é que vai nos perseguir. Então, Um dos sinais, irmã, dentro da igreja, que a gente tem estudado, é a pregação do ódio, né? o Olha só, ódio é... no meio do nosso povo, as pessoas estão achando que isso é defesa do evangelho, né? Por exemplo, quando eu creio em todas as nossas doutrinas, sou adventista de 4ª geração, né? Não sou antitrinitariano, não sou contra o Espírito Santo, não sou contra a mensageira do Senhor, creio em todas as nossas doutrinas e nossas crenças, nossas 28 crenças. Mas olha só, como é que nós tratamos quando nós pensamos assim, num antitrinitariano? Vocês devem saber o que é antitrinitariano, as pessoas que não creem na Trindade, né? Como é que ela é tratada dentro da igreja? Como é que nós tratamos essas pessoas? Vocês veem muitas vezes um espírito de ódio, as pessoas falando. Eu pergunto, a porta da graça já fechou para eles? Eu creio que a porta da graça ainda não fechou. Então, ele ainda tem oportunidade ou não? Tem. E se ele tem oportunidade, o que nós fazemos? Nós lançamos para o inferno ou nós trazemos de volta? Isso é terrível. Então, às vezes, as pessoas, o discurso do ódio, né, é terrível. E o que nós estamos vendo hoje, né, muitas vezes no nosso púlpito, é um discurso de ódio. Né? Esses aí, esses hereges, esse povo que vai para o campo, esse povo que faz reforma de saúde, cuidado com eles. É um discurso de ódio. Eu não vejo Cristo falando dessa forma. Não consigo imaginar Jesus falando dessa forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a demonstração da igreja verdadeira será, primeiro, de amor, e amor pelas almas, e amor pela lei de Deus por Cristo, né? E elas não serão dessa forma, serão fortes, serão firmes, como a Bíblia diz, né? O amor é forte como a morte. Então nós seremos firmes e fortes na repreensão como a morte, mas por amor, não por raiva, não por ódio. Então, não tem que excluir, tem que disciplinar. Cuidado para você não estar sendo instrumento de Satanás no meio do povo de Deus, né? A gente tem que errar, a senhora disse que é melhor errar pela misericórdia do que errar pela justiça, porque nós não temos justiça própria. Então, que nós temos misericórdia desse povo, oremos por ele, assim como eu falei aqui, mulheres, tenham misericórdia dos seus maridos. Orem por eles, jejuem por eles. Quantas aqui já jejuaram pelo seu marido? Mas não precisa fazer propaganda, não. Hoje estou jejuando por você, você não faz nada. Né? Isso não é o Espírito de Cristo, né? Então, jejue e ore sem falar nada. Não precisa falar. Estou orando por você. A minha esposa já fez isso várias vezes por mim. Jejuei e orou por mim. E eu fiz a mesma coisa por ela. E quando vocês instaurarem dentro do seu lar um jejum semanal, não é de uma semana de jejum, um dia na semana, por casal. Aqui em casa a gente faz de quinta para sexta. Então na sexta-feira a gente come a última refeição na quinta e só vai comer a nova refeição próximo ao pôr do sol da sexta-feira. Isso mudou a nossa linguagem, mudou o nosso temperamento, mudou o nosso tratamento. A gente começou a ser mais paciente, mais amoroso e ter boas falas, né? Mudar a nossa linguagem. Comece a fazer isso, faça essa proposta. Vamos fazer um jejum semanal? Vamos ver o que acontece? Experimenta para você ver o que acontece. Experimenta você ver a bênção que vocês vão receber. A senhora disse que é de um valor incalculável para a nossa vida física, mental e espiritual, um jejum semanal. Os judeus fazem 2 vezes por semana. Amém. Então, minha esposa, esse ano que passou,
Ela fez 4 vezes jejum de uma semana, 3 vezes de uma semana, e uma vez de 10 dias. 10 dias só com água. Ela fez aquilo. Cozinhando, preparando alimento para os outros, né? E mesmo assim jejuando. E foi uma bênção para ela. E a gente precisa Amém. aprender isso, irmãos. Eu, particularmente, não vou... Vai de novo, se você falar que eu estou falando isso, pregando isso, você vai queimar no fogo de Malaquias, tá bom? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu creio que assim como Jesus, Moisés, né, passaram por 40 dias sem comida, eu particularmente creio que o povo de Deus, no tempo do fim, no tempo de angústia, vão ficar 40 dias sem comer Vai ter. e vão receber o pão do céu no final desses 40 dias. Amém. Né? Amém. E a gente precisa começar a preparar o nosso corpo a ficar sem comida e ficar só com água, né? Para poder a gente aguentar esse momento. O Senhor diz que o rosto daqueles que estão vivendo esse tempo estarão macilentos pela falta de comida, pela falta de água, mas não pela falta de paz. De Né? paz. Amém. Que Deus Muito abençoe obrigada, vocês. viu? Muito Amém. obrigada. Ai, a irmã que fez a pergunta, como que ela chama? Heloísa. Obrigada, irmã Heloísa, tá? E foi Deus mesmo que te impulsionou a fazer essa pergunta e serviu para mim. Muito obrigada. Obrigada, irmão Odair. Que Deus continue abençoando, viu? Amém. Eu vou ter que sair, que eu vou trabalhar, tá? Bom trabalho Olhe para a por senhora. mim. Obrigada. Amém. Vai com Deus, Aparecida. Obrigada pela sua Amém. consideração. Amém. Fique com Heloísa fez Deus. essa pergunta porque ela sabe que esse é um assunto muito importante para todos nós. E em alguns Verdade. momentos nós já falamos isso aqui na sala, né? Mas o irmão Odair veio esclarecer isso de uma forma do céu, vamos dizer Amém. assim. Deus seja louvado. Então, louvado E- seja o nosso Deus. E o Espírito Santo já sabe, né, a urgência, né, as coisas importantes, porque ele é o Deus do necessário. E ele viu que eu estava necessitando era dessa palavra, e eu vou colocar ela em prática. Viu, Amém. irmão Daí? O que a esposa do Amém. Senhor fez, Deus vai me dar força para me colocar em prática. Amém? Amém. E eu vou ter oportunidade de dar o testemunho. Eu ia Amém. falar isso agora. Depois a Aparecida sempre volta e testemunha aquilo que ela tem aprendido aqui e tem colocado em prática. Amém. Como o café, Amém. né, Aparecida? Amém. Deus Fique colocou com Deus. uma aversão ao café na vida dela, que foi algo realmente milagroso. Louvado Amém. seja Deus. Vai com Fique Deus, com minha Deus. querida. Amém. Deus te dê um bom dia. Mais alguém gostaria de compartilhar conosco testemunho ou uma consideração a respeito da mensagem de hoje? Eu queria só perguntar se vocês estão realmente entendendo, estão compreendendo o nosso estudo, né? Se alguém achar que está com alguma dúvida, não fique com dúvida, tá? Eu não quero que vocês fiquem com dúvida. Agora é a hora da gente errar, fazendo pergunta e dando a nossa interpretação, porque a gente não vai poder errar lá na hora que a gente tiver que dar testemunho lá fora, né? Exatamente. Aqui é o momento, né, da gente aprender e tirar Exatamente. todas as nossas dúvidas e Isso. também falar. As considerações é um momento muito rico, né, irmão Daí, que o Espírito Sim. Santo vai completando aquilo que não foi colocado na mensagem, igual, por exemplo, uma pergunta, né, vem trazendo ainda mais luz, e às vezes a pergunta de um é o que o outro está precisando ouvir, mas o Espírito Santo sabe, né? Ele conhece todas as coisas. E assim, eu não sou dono da verdade também, né? O que vale para a gente é o que está escrito, né? Claro, é o que está escrito, não é o que é eu o assim penso, diz o Senhor. né? É o assim diz o Senhor, né? Se alguém achar alguma coisa, Dair, você falou isso, mas não é isso, me mostra aqui que eu estou disposto a mudar na hora. Eu falei, irmãos, é o que está escrito, não é o que eu estou falando, não. Amém, é isso mesmo. A nossa orientação é a Bíblia, Espírito e Profecia, né? Exatamente. Irmã Evanice, seja bem-vinda, querida. Pode partilhar conosco. Obrigada, irmã. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta. Ele falou assim sobre os enganos de Satanás, que será, né? Vai simular todo o retorno de Jesus. E qual é a diferença que a gente vai perceber desse engano para o verdadeiro? Porque pelo boa que ele pergunta, falou, irmã. vai ser idêntico, né?
Satanás vai vir com milhares e milhares de anjos, né? Ele vai falsificar a vinda, né? As pessoas acham que é simplesmente ver ele tocar o chão. Quando você vai para Apocalipse, você vê João, ele viu um anjo. Ele viu Jesus? Não, ele viu um anjo. E o que ele fez quando ele viu o anjo? Ele ajoelhou, né? Queria Ele adorá-lo. caiu de joelhos querendo adorar quem? O anjo. Eu pergunto, O você anjo. hoje tem o relacionamento que João tinha com Jesus na ilha de Patmos? Você foi perseguido, lançado num tacho quente e passou por essa experiência, viu Cristo na cruz. Você tem a experiência de fé? Você tem a fé que João teve? Essa é a primeira pergunta. Só que a fé que João teve, mesmo ele tendo tudo isso, quando ele viu o anjo, ele caiu de joelho. E o anjo chamou a atenção. João, não faz isso. Porque eu sou como você, sou um servo como você. Adora só a Deus. Não adora eu, não. Então o anjo chama a atenção de João, e João, vivendo toda essa experiência, quando viu o anjo, viu a glória desse anjo, falou assim, nossa, ele caiu de joelhos. Só que 2 capítulos depois, ele faz a mesma coisa. O anjo aparece de novo e ele cai de novo de joelhos para adorar o anjo. 2 momentos. E João foi chamado a atenção disso 2 vezes. Então pensa num detalhe. Se um anjo verdadeiro, né, que era o anjo de Deus, apareceu para João e João quis adorá-lo, tão glorioso que era esse anjo, você acha que a sua experiência de fé hoje vai libertar você de não cair de joelhos aos pés de Satanás? Achando que ele é o Cristo? Porque a Senhora diz que esse será o grande engano de Satanás. Então, se nós não estivermos com o Espírito Santo hoje, buscando o Espírito Santo hoje, não teremos condições de discernir entre o falso e o verdadeiro. Não tem condição. Ah, não, mas eu estudo a Bíblia, eu leio Espírito e Profecia. Isso não é suficiente. Porque muita gente hoje está lendo a Bíblia, estudando Espírito e Profecia, mas vai ser enganado. Eu costumo dizer o seguinte, se você lê a Bíblia e Espírito e Profecia, você corre sério risco de ser enganado. Se você não lê, você já está enganado. Então você já está enganado se você não lê hoje. Então, os judeus conheciam toda a Torá, toda a lei, mas não conseguiram discernir quem era o Messias, porque faltava a eles o Espírito Santo. Assim também, no tempo do fim, aqueles que não tiverem o Espírito Santo ao seu lado para os guiar, não vão ter condições de discernir. Por isso, não é conhecimento teórico que vai te levar a discernir. Porque, olha só, muitos que vão ser salvos não estão aqui, sabia? Não estão aqui nessa igreja. A Senhora diz que a maioria está lá na igreja romana. Eu pergunto, eles têm o Espírito de Profecia? Eles têm, entre aspas, o conhecimento que nós temos? Não tem. Mas o que eles têm? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai os conduzir à verdade. Então, você tem que tomar muito cuidado para você deixar de lado as experiências com o Espírito Santo. Porque é só ele quem vai te dar o poder, a condição de discernir o falso do verdadeiro. Ah, não, mas ele vai aparecer só num lugar, não apareceu outro. Como é que você vai saber? Você não vai ter condições de... Irmãos, a tecnologia vai estar totalmente deturpada nesse tempo. Os satélites vão ter problema. Nós não vamos ter internet, não vamos ter WhatsApp, não. Para alguém falar assim, olha, apareceu aqui, olha, apareceu ali. Não vai ser assim. Nós vamos estar nesse período de prova, escondidos, talvez fugindo, e vai aparecer lá. E aí, será que é? Será que não é? Porque você não sabe se ele apareceu para você, você não sabe se ele está aparecendo para todo mundo ou se está aparecendo só para você. Você não sabe, não tem essa informação. Essa informação só o Espírito Santo vai te dar. Então, hoje, a gente tem que se preocupar em ter o Espírito Santo, porque ele vai nos guiar toda a verdade. Mesmo no pior momento da história, nas trevas, Satanás vai estar falsificando e você vai estar dizendo, isso não é verdadeiro. Olha só, Abraão, ele viveu uma experiência com Deus que nós precisamos aprender. O Espírito Santo chegou e falou para ele assim, olha, sacrifica o seu filho. Leva ela para cima, o Isaac. Mas o que Satanás fez? Ele fez as vezes do Espírito Santo. Ele chegou falando, olha,
Isso é paganismo. Quem faz isso são os pagãos. Quem falou isso com você não é Deus. Não é verdade. Você não pode sacrificar. Você tem que deixar o seu filho vivo. Ou seja, quem estava dizendo para obedecer à lei? Satanás? E quem estava dizendo para desobedecer à lei, entre aspas? Não era o próprio Deus? Então, quem que ele ouviu? Ele tinha uma relação com Deus tão íntima que ele sabia que mesmo parecendo absurda aquele pedido, era o que Deus estava pedindo. Então, no tempo do fim, mano, vão acontecer coisas, entre aspas, absurdas. Mas é o que Deus está pedindo. E se você tiver com o Espírito Santo, você vai discernir se é a voz de Deus e se não é. Se aquele que está ali vem de Deus ou se não vem de Deus, né? Só com o Espírito Santo, não tem outra coisa. Irmão, eu sei, vai ser muito, muito difícil mesmo, irmão. E com relação, eu acho assim também que quando Jesus fala, né, que não deixei-vos enganar, que assim como o relâmpago dá no Oriente e o Ocidente, isso não poderá também ser a diferença desse que vai falar assim, que ele fala, não vos deixeis enganar, porque muitos dirão, ele está ali, outros dirão, ele está aqui. Então, nós também poderíamos observar, porque Jesus fala que quando ele vier, todo olho verá. Sim, irmão, eu concordo com a senhora. Só que foi o que eu falei. Se ele aparecer para a senhora, onde a senhora está aí? A senhora sabe se ele está aparecendo para o mundo inteiro ou não? A senhora não tem condição de saber. Ah, é verdade, meu Se ele está Deus. aparecendo para a senhora não tem condição de saber se ele está aparecendo só para a senhora ou se ele está aparecendo para o mundo inteiro. Satanás não vai dizer isso para a senhora. E ele vai estar vindo nas nuvens. Ela não sabe. Ele vai fazer, entre aspas, uma falsificação da vida de Cristo. Não foi permitido a ele fazer. Deus, ele pediu para Deus se ele podia fazer isso, sabia? Está num grande conflito. E Deus não permitiu ele fazer igual. Não será igual. Mas será tão glorioso que, se possível, enganaria até os escolhidos. A senhora disse que esse será o grande engano de Satanás. A sua arma mais poderosa. Isso é terrível. As pessoas estão achando que isso vai ser uma coisinha simples. Então, é só com o Espírito Santo que você vai poder discernir. Sem ele, não tem condições. Ai, irmão, diante de tudo isso, a gente fica com o coração apertado. Né? Eu falo assim, se nós estamos na luta, nos preparando, a gente acha, né, que vai ser capaz, e a gente vê diante de toda essa explicação, hoje você vê assim que a gente ainda não tem conhecimento suficiente, né, para essa preparação. Aí quando você olha para o mundo, do jeito que o mundo está vivendo, né, a gente vê aí os jovens cada vez mais sendo, né, atacado, né, pelas artimanhas de Satanás. Ai, eu tô com meu coração apertado. Regozijai-vos e alegrai-vos, que a vossa redenção está próxima. Amém. A gente tem que se alegrar, irmã. A gente está vendo e a gente tem que se preparar. É mais difícil perder o céu do que perder o céu do que ganhá-lo. É muito mais difícil você perder o céu, porque hoje Deus trabalha e o universo todo está à nossa disposição para que a gente possa. A questão é o sacrifício do eu, né? Talvez a gente vai marcar mais para frente um outro estudo sobre o santuário para a gente explicar esses detalhes do sacrifício do eu. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém, irmã. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui buscando o caminho da consagração todas as manhãs. Nós já estudamos sobre a justificação pela fé, sobre a santificação, né? E para a honra e glória do nosso Deus, nós vamos continuar a estudar sobre o santuário, irmão. Daí nós queremos sim, porque esta é a verdade presente para os nossos dias, não é? Amém. É no santuário que Cristo revelou tudo, toda a história da redenção, toda a história da humanidade, e é no santuário que Ele está trabalhando para a nossa salvação. Isso. Eu agradeço muito, nós vamos aceitar sim que o senhor volte a estudar conosco sobre esse assunto, porque a mortificação do eu é algo muito difícil, né? A gente estuda, a gente começa a lutar com isso, mas não é fácil. Mas Deus já está trabalhando a nosso favor, né? Ele já comissionou anjos para nos ajudar, porque todos nós, irmã Ivanice, que queremos obedecer a Deus e que estamos nessa luta, nesse caminho, né? Na luta contra o eu e contra o pecado, nós vamos obter a vitória em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmã, amém. Amém. Mais alguém gostaria de partilhar algo que
o Espírito Santo falou ao seu coração. Se não, nós vamos partir para a oração final, que já estamos aqui no horário avançado. Pronto, eu não vejo mais nenhuma mãozinha aqui, só a Heloísa que continua com a mão levantada. Amiga Heloísa, você pode orar para nós, para a gente encerrar? Ou será que ela tem alguma coisa para falar, né? Não, é que eu esqueci de abaixar a mãozinha mesmo, né? Mas com tinha que ser, certeza, né? Heloísa. Eu já conheço a irmã Odaíra, ela levanta a mão e fica para sempre. Mas eu quero desde já agradecer o Adair, né, mais uma vez, por ter aceitado, né, o convite de estar aqui na sala. E realmente nós estamos num processo, né, Iapo? E Deus tem conduzido esse processo e a gente tem visto esse agir de Deus de forma tão fantástica. Deus tem trago as mensagens assim, da forma que Ele quer nos lapidar o nosso caráter. E isso tem enchido o nosso coração de alegria, porque a gente tem visto como Deus tem trago a sua mensagem em sequência, né? Ele tem preparado esses mensageiros. Então, obrigado, Daí, por você ser um profeta de Deus, né, nessa sala aqui. Bom, então nós vamos agora, quem puder, né, se ajoelhar, nós vamos falar então com o nosso Deus. Querido Deus que estás nos céus, nós estamos com o coração transbordando de alegria, porque nós estamos sentindo, Senhor, a cada dia aqui nessa sala, que o Senhor está nos conduzindo rumo à morte do nosso eu, à nossa consagração, à nossa santificação. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa órfãos, mas o Senhor traz a cada manhã aqui aquilo que nós precisamos de mudar na nossa vida, no nosso caráter, na nossa família. E isso, Senhor, tem enchido o nosso coração de alegria, porque muitas das vezes temos pecados que nem sabemos que é pecado, que achamos que é normal. Estamos tão acostumados a pecar que tem coisas que nós olhamos para o mundo e achamos que todo mundo faz, que isso é algo normal. Ou que os pecadinhos também não são pecados. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para enxergar que o caminho de tudo isso é matarmos o nosso eu, é melhorar o nosso caráter, é termos aqui o Teu Santo Espírito para nos conduzir àquilo que o Senhor quer que nós façamos. Ó Pai querido, prepara-nos para que nós possamos, Senhor, estarmos entre aquele povo que vai receber a Ti de braços abertos. Amém. Nós queremos ser moradores do céu, Senhor. Por isso, Jesus, não desiste de nós. E nós também agora queremos te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre todos aqueles que estiverem aqui na sala. Todos que estiverem aqui, Senhor, estão buscando essa consagração contigo. Muitos já saíram para o trabalho, mas os que aqui estão ainda, que o Senhor possa ser também com cada um deles. Abençoe o Odair, o seu ministério ali no ICEVES, o seu trabalho, o Pedrinho, o Dandan, a Lígia e todos os seus colaboradores, Senhor, porque nós sabemos que ali tem um povo que é zeloso pela Tua palavra. Ó Pai querido, nós também agora queremos nos despedir aqui uns dos outros, mas na Tua companhia, e que o Senhor possa dirigir o nosso trabalho, os nossos afazeres, a nossa saúde, seja com a Iapo, com a sua família que está com Covid. Ela está ali com Covid, mas está aqui falando conosco, e que o Senhor possa restaurar também a saúde de todos nós aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amém.
descanso a mim, teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu desejo a todos um bom dia na presença do nosso Deus e até amanhã. Até amanhã, um bom dia a todos. Até amanhã. Bom dia para todos e muito obrigada pela mensagem. Até amanhã, irmã Margarete.